Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o pastor Montefusco, você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário aqui e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque nós queremos avançar na pregação do Evangelho. E hoje nós estamos falando sobre a parte final do nosso estudo sobre bibliologia, que é o estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos abordar especificamente o tema sobre a inspiração da Bíblia. Essa Bíblia realmente é um livro de Deus, porque esse livro veio diretamente do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Sobre a inspiração, nós queremos dizer que a Bíblia foi escrita sobre a influência divina. Deus guiou os autores humanos da Bíblia para que eles escrevessem o que ele queria revelar para o seu povo e preservando ao mesmo tempo o estilo de cada autor humano, as personalidades e os contextos de vida desses escritores. Ou seja, nós vamos ver um estilo bem próprio de Paulo, de Pedro, de João. Cada um deles tem o seu próprio estilo, tem o seu próprio contexto de vida. Tudo isso foi preservado de uma maneira miraculosa para que essa palavra fosse escrita num tom totalmente humano, em que nós pudéssemos nos identificar, com o contexto de época, com o estilo de cada autor. Então isso é o grande mover do Espírito Santo, provando que essa Bíblia é um livro extraordinário, espetacular e sobrenatural. Porém, não significa dizer que Deus ditou diretamente o texto, ou seja, eles não foram escrevendo cada palavra que Deus ia mencionando, não foi assim que aconteceu, mas que ele, Deus, supervisionou o processo para garantir que as escrituras fossem uma comunicação fiel de sua vontade. Veja, nós estamos falando de um processo geral em que Deus vai fazendo com que cada autor vai escrevendo aquilo que vai surgindo no seu coração, porém toda aquela verdade registrada no estilo de cada um deles, repito, foi direcionado por Deus de maneira tal que nós dissemos que esse livro sim é um livro que veio da parte de Deus. Os homens escreveram, mas não escreveram algo de si mesmos apenas, mas eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo para registrarem tudo que eles estavam vendo e vivenciando naquela ocasião própria deles. Assim, a Bíblia é vista como infalível em seus ensinamentos espirituais e morais, sendo a autoridade final para a fé e a prática dos cristãos. Isso é que é precioso para nós, porque essa Bíblia para nós não é um livro comum, não é um livro qualquer. É o livro em que Deus se revela ao homem nas particularidades que ele gostaria que nós pudéssemos conhecer acerca da vida eterna, acerca da salvação, acerca da criação, do homem, dos anjos, do universo, enfim, todos os outros assuntos ali relacionados. Nós temos a plena convicção que tudo é parte daquilo que Deus projetou para o nosso conhecimento. Agora vamos ver alguns versículos bíblicos que vão atestar exatamente isso que acabamos de falar. Olha só o que Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, não é algo que o homem decidiu fazer, não é a criação humana, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Vamos agora abordar algumas provas da inspiração bíblica, vendo as descrições da inspiração no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 18 está escrito: Deus diz a Moisés: porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Davi testificou também: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. E em 2 Crônicas 34, nós temos a citação: o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Veja que é a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E Zacarias, o profeta, diz: as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Veja, mediante o seu Espírito.
Espírito, Deus está sempre envolvido no processo da elaboração das Escrituras Sagradas. Isaías 59, Deus falou a Isaías: as minhas palavras que pus em tua boca. Então não temos dúvida nenhuma de que a própria Escritura está testificando. Aqueles homens de Deus que escreveram, eles sabiam que o Espírito de Deus, que o próprio Deus, os estava conduzindo a essa escrita sagrada. Agora vamos ver descrições da inspiração no Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento também consideravam os seus escritos como escritura inspirada por Deus. Nós temos aí o caso de Pedro. Pedro escreveu: também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Veja aí que Pedro está testificando com aquilo que nós falamos anteriormente, que Deus usou cada um desses homens preservando o seu estilo, o seu contexto, a sua maneira de se expressar. Contudo, tudo isso que é dito é da palavra de Deus, proveniente de Deus. A fonte de tudo que foi escrito é Deus. Agora, Paulo faz uma citação sobre o Evangelho de Mateus com Deuteronômio, quando ele diz assim, olha, porque diz a Escritura, ele está se referindo a Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, não ligarás a boca ao boi que debulha. E em Mateus 10, 10, digno é o obreiro do seu salário. Tudo isso está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. E Paulo declarou em 1 Coríntios 2,13 que as suas palavras são as que o Espírito Santo ensina. Eles tinham essa consciência. 1 Coríntios 14 está escrito o seguinte: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, não é a palavra de Paulo, mas a palavra que veio por intermédio da direção do Espírito Santo para a igreja de Deus. E em Gálatas 1, ele diz o seguinte: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Portanto, agora nós vamos abordar o tema sobre a Bíblia sendo autoridade para tudo que cremos e fazemos. Tem o direito e a capacidade de fazer leis, exigir obediência e julgar. Sendo a Bíblia autoridade sobre nós, é claro que ela vai ter todo esse direito e a capacidade de fazer as leis com as quais nós devemos seguir e obedecer, e também ela tem o direito de exigir obediência e ao mesmo tempo nos julgar. A palavra de Deus é assim, ela nos alimenta, ela nos dirige, mas também ela nos julga, ela vai nos conduzindo ao arrependimento, mostrando aquilo que Deus reprova ou que Deus aprova. E claramente, quando nós falamos de autoridade, nós dizemos que a Bíblia é o padrão que temos para distinguir o certo do errado. Bom, a bem da verdade, nós sabemos que em todas as áreas tem que haver um padrão de autoridade. Por exemplo, para o tamanho, o padrão de autoridade é o metro. Para o tempo, o relógio. Para a distância, o quilômetro. Para o peso, é a balança. Dependemos da autoridade para tudo o que realizamos, ninguém duvida disso. Sem autoridade só há confusão e anarquia. Então, para a nossa vida, o que é que nós temos como autoridade suprema sobre o nosso entendimento, aquilo que nós cremos, aquilo que fazemos? A palavra de Deus. Vamos falar sobre a autoridade divina da Bíblia sobre nossa vida. Primeiramente, nós destacamos que ela, a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa autoridade final acerca da fé e da prática. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de doutrinas. Na teologia sistemática, nós temos pelo menos 10 doutrinas, começando com bibliologia, aí depois nós vamos para a teologia propriamente dito, aí nós vamos falar sobre cristologia, nós vamos falar sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e por aí em diante. Ou seja, a tudo que nós cremos acerca de todos esses itens que são mencionados na teologia sistemática, ela é extraída primariamente e tão somente das Escrituras Sagradas. Por isso que ela é a autoridade final. A nossa autoridade nasce e morre na Bíblia. Se a Bíblia diz que podemos e devemos fazer tal coisa, assim nós vamos proceder ou nos esforçar para cumprirmos aquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida.
Também Jesus disse que a palavra de Deus deve ser honrada acima de qualquer preceito ou tradição humana. E a própria Bíblia reivindica para si a autoridade divina. Por exemplo, em Mateus 5,18, diz que ela é indestrutível, jamais passará. Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Também a Bíblia diz que ela é infalível, não pode ser anulada. Lá em João 10:35 é dito isso, em Hebreus 6:18 está escrito: por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6:18. E também está escrito lá em Isaías 55, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E lá em Mateus 4 nós temos que a Bíblia tem autoridade final. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja que aí é aquela ocasião em que Jesus foi tentado pelo inimigo, o diabo ele usa a palavra de Deus para fazer com que Jesus pudesse pecar contra o Pai, e Jesus responde com a própria palavra sobre aquilo que é de fato a vontade de Deus dentro de um contexto saudável. O diabo tirou o texto do contexto para fazer com que essa palavra se tornasse em tropeço. Mas Jesus Cristo, claro, evidentemente, tendo total ciência de qual era o contexto exato, ele cita a palavra como essa autoridade final para que o diabo pudesse se retirar. A Bíblia é suficiente para a nossa fé e prática. Veja só. Abraão, porém, lhe respondeu. Essa aqui é a parábola do rico e Lázaro. Quando o rico morre, ele vai para o inferno. Ele está clamando, então, para que Abraão mandasse Lázaro até a casa dos seus parentes, dos seus irmãos, 5 irmãos, para que Lázaro pudesse anunciar a eles o caminho do arrependimento. Porém, olha a resposta que é dada por Abraão. Se não ouvem a Moisés, ou a lei, e aos profetas, ele está dizendo, se não ouvem a palavra de Deus que é pregada, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então nós vamos falar agora sobre a abrangência da autoridade divina da Bíblia, que inclui, pois toda a Escritura é sagrada, né, Gênesis, Apocalipse, é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Também essa autoridade inclui cada palavra. Olha o que está escrito. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, a abrangência da autoridade também inclui os tempos verbais. Olha só, Mateus 22:32 diz assim, eu sou e não fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, sim de vivos. Gálatas 3,16 diz assim, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isso é, Cristo Jesus. E também essa abrangência chega até a menor partícula de uma palavra. Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ok, meus queridos, chegamos ao final dessa lição tão importante para a nossa fé, para o nosso crescimento, e espero que você tenha sido grandemente abençoado. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com esta palavra santa de Deus, que já aprendemos, é inspirada, totalmente divina. Deus continue te abençoando. Até a próxima aula.